E nós vamos dando sequência ao nosso comentário do livro de Tiago. Estamos no capítulo 4 e hoje nós vamos ler do versículo 4 ao 10. E esse texto ele está falando sobre a amizade do cristão com o mundo, ou, em outras palavras, aquela pessoa que se diz cristã, mas que continua amando este mundo, o presente século, levando a vida de acordo com os padrões desta nossa sociedade contemporânea. Aliás, o mundo, a Bíblia nos fala que ele jaz no maligno, está morto, não tem vida espiritual. Vamos então ao que Tiago nos fala. Ele começa dizendo assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago está comparando o fato de um cristão amar o mundo, ser amigo do mundo, com uma traição, com uma infidelidade conjugal. E não existe nada pior para um ser humano do que uma traição, do que a infidelidade conjugal. Não existe dor maior. E a única justificativa que a Bíblia aponta para uma separação, para um divórcio, ou a única permissão para isso, é no caso da infidelidade, do adultério. E seguindo nessa linha de raciocínio, nesta comparação figurada com o casamento, Tiago segue dizendo: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? E quero frisar que a palavra Espírito, aqui no versículo 5, ela está na letra maiúscula, porque é uma referência ao Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que habita no coração do cristão. É claro que isto é de forma figurada, mas Tiago usa esse tipo de linguagem para dizer que isso entristece o Espírito Santo de Deus. E nós temos que lembrar que a mesma Bíblia nos diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, o selo da promessa, é a marca de que somos cristãos. E esta amizade do mundo, amar as coisas do mundo, é algo que entristece o Espírito Santo. É adultério, é prostituição, é traição espiritual, que Deus não se agrada. Deus não aceita isso, porque Ele é aquele que nos dá maior graça. E Tiago segue dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui Tiago está pondo por terra aquela desculpa de muitos que amam o mundo, cristãos, entre aspas, que vivem num mundo, andam segundo o curso deste mundo, amam as coisas que o mundo oferece, os prazeres passageiros e temporários que este mundo oferece, como que tudo fosse culpa do diabo. O diabo me tentou, o diabo que é o culpado disso tudo. Mas Tiago está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. E ele quem? O diabo fugirá de vós. Temos que nos sujeitar à vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nós. E no contexto que nós estamos lendo, a gente falou sobre as contendas, discussões que havia na igreja. No estudo passado, lembre que nós comentamos sobre isso. As pessoas brigavam, pessoas que se diziam cristãos, cada um só pensava em si próprio, nos seus deleites, nos seus prazeres, e brigavam uns com os outros, não se importando os meios que utilizavam para alcançar os seus objetivos. É isto, irmãos, é costume do mundo, é coisa mundana, é o mundo que age dessa forma. Então, Tiago chama de adúlteros e adúlteras aqueles cristãos que vivem sempre fazendo contenda, que não amam o seu irmão, que não respeitam o seu irmão, que são desonestos,
cuja boca fere mais que uma espada de 2 gumes, usa sua boca para ferirem os outros. Isto é um mundo que ainda não deixou o coração dessas pessoas. Se eu sou cristão, o meu falar não pode ser igual ao falar deste mundo. Eu não posso ser desonesto nos negócios como as pessoas que andam segundo o curso deste mundo são. Eu não posso ser invejoso. Eu não posso andar em contendas e pelejas, porque eu não pertenço a este mundo, se eu sou cristão. E se eu fizer isso, eu vou estar caindo em ato de adultério espiritual. Estarei automaticamente me divorciando da comunhão com Deus, me separando de Deus. Não é Deus que se separa de nós, mas é nós que nos separamos. A Bíblia nos diz que são os nossos pecados que causam separação entre nós e Deus. E desde os tempos do Antigo Testamento é usada esta figura do adultério, da traição, com relação ao pecado. É o povo de Deus andar no pecado. Portanto, nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus com toda a humildade. Deus nos dá graça, mas Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça a quem? Aos humildes. E nós, nos sujeitando a Deus, nós vamos conseguir resistir ao diabo, às suas ofertas, às suas tentações que ele nos oferece todo dia através deste mundo. E ele vai acabar fugindo de nós, ou seja, ele não resiste ficar na presença de alguém que está debaixo da graça de Deus, de alguém que está sujeito à vontade de Deus. E Tiago segue dizendo, naquela igreja que vivia em pé de guerra, né? Seus membros viviam em pé de guerra uns com os outros. Tiago fala de maneira enérgica: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago descreve um grupo de pessoas que estavam afastadas de Deus na realidade, porque ele ordena: chegai-vos, aproximai-vos a Deus. E o interessante é que no estudo passado a gente falou que era um povo que não orava, e quando orava, ainda orava de forma errada. Um dos sintomas de que a pessoa está com problema na sua vida espiritual é quando ela não gosta de orar. Então aqui Tiago direciona essa palavra a pessoas que não mais oravam. Ele manda: chegai-vos a Deus, busquem a Deus, e Deus se chegará a vós. Deus irá os ouvir, mas nós precisamos nos aproximar em oração. E fala mais ainda: limpai as mãos, pecadores. Deixar de lado a desonestidade, o roubo, a mentira, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Deixar de lado os maus pensamentos, aquilo que não agrada a Deus. E o verso 9 aqui descreve o verdadeiro arrependimento. Quando a pessoa ela se arrepende dos seus pecados, ela vai sentir o tamanho do seu pecado. Tiago diz assim: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. A pessoa vai se sentir miserável quando no seu coração brotar o genuíno arrependimento. Ela vai lamentar e chorar por aquilo que ela fez de errado. E outrora, aquelas coisas pelas quais ela se alegrava, ela sorria, ela dava gargalhadas de felicidade, agora ela vai chorar, vai converter o seu riso em pranto. Como disse Tiago: converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aquilo que outrora lhe dava prazer, hoje ele vai sentir nojo, vai sentir tristeza, não vai mais se alegrar com o pecado. E finalmente, nós vamos encerrar com o versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que é humilhar-se? É estar sujeito a Deus. É Deus em primeiro lugar, e nós como servos, não como senhores.
Enquanto nós quisermos ser os senhores da nossa própria vida, nós vamos ter problemas. Nós vamos cair no adultério espiritual, porque a nossa natureza humana, a nossa carne, ela quer andar segundo o curso deste mundo. A nossa natureza, ela é inclinada ao pecado, ela é inimiga de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 7 de Romanos, dos versículos 21 até o 24, Paulo está descrevendo a sua natureza pecaminosa e também a nossa natureza pecadora. Ao escrever à igreja de Roma, Paulo faz a seguinte declaração: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, ou seja, Paulo se referindo ao seu corpo físico, a sua natureza humana, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, do corpo desta morte? Então Paulo fala que a sua natureza humana, a nossa natureza humana, ela é miserável. E aí ele faz aquela pergunta: quem nos livrará do corpo desta morte? Ou, trocando em outras palavras, da condenação eterna. Faz essa pergunta. E no verso 25 ele responde: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas no capítulo 8, verso 1, ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somente nós vamos conseguir vencer a nossa carne se nós estivermos em Cristo. Se Cristo estiver no nosso coração, estiver de verdade, Ele for o Senhor da nossa vida. Fala-se muito que as pessoas devem aceitarem ou receberem a Cristo como Salvador. Mas em primeiro lugar é receber a Cristo como Senhor, porque se Ele não for o nosso Senhor, Ele não poderá ser o nosso Salvador. Ter Cristo apenas como Salvador é algo incompleto, é algo impossível. Primeiro nós temos que ser servos de Cristo, para Ele ser o nosso Senhor, para então Ele se tornar o nosso Salvador, para nós podermos vencer a nossa carne e a nossa natureza, para não vivermos em adultério espiritual, traindo espiritualmente a Deus, como esta igreja pela qual Tiago está fazendo essa exortação, chamando de adúlteros e adúlteras. Eles brigavam, enfim, os frutos que eles estavam produzindo os denunciavam que eles estavam andando segundo a carne, mas não segundo o Espírito, como disse Paulo. E eles estavam numa situação condenatória diante de Deus, porque lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, está escrito que ficarão de fora os adúlteros, os ladrões, feiticeiros. E aqui, logicamente, não está apenas incluído o adultério físico, mas o pior de todos os adultérios, a pior de toda traição é a espiritual. Esta nos separa, nos divorcia de Deus. Então, o que fazermos é estarmos em Cristo e não andarmos segundo a nossa carne, mas segundo o Espírito. O Espírito de Deus é estar em Cristo, é recebê-lo não só como Salvador, mas como Senhor. E a partir do momento que Ele passa a ser o nosso Senhor, nós vamos obedecer a Sua palavra. Nós vamos buscar entender a Sua palavra. Nós vamos buscar a Deus em oração. Nós vamos sentir prazer em buscar a Deus em oração, prazer em ler, em estudar a Bíblia. Aí nós não vamos mais estar numa situação de condenação, mas poderemos descansar em paz e dizermos, como disse o apóstolo Paulo: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pense nisso, meu amado, que Deus abençoe a todos. Amém.